Uma boa noite, meus irmãos. Uma noite renovada de cuidado a cada um. Romanos 9, eu vou fazer a leitura de alguns versos da palavra de Deus. Ela diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos nós, bendito Deus para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os israelitas são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra de Deus é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Amém. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus com um hino e voltamos para meditar na palavra de Deus. Nosso Deus, suplicamos ao Senhor, Pai, direção e cuidado sobre nós nesse instante. Pedimos que nos ilumine e que o Senhor trate do nosso coração nesse instante, segundo a Tua palavra, Pai. Renove-nos com cuidado, abençoe-nos. É o que pedimos a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se vê pela luz das estrelas que ao redor as ovelhas estão. De repente o clarão tudo envolve, quando lá das alturas dos céus desce anjo fulgente de glória, cantando em louvor de Deus. No primeiro Natal, eis que um anjo gloriosa mensagem nos traz. Glória a Deus nas alturas, na terra acordo e paz. Boas novas alegres vos trago, em Belém Jesus Cristo nasceu. Logo após lindo coro de anjos, aparece cantando no céu. Ó jamais tão bendita mensagem aos ouvidos de todos soou, nem tão doce e divina harmonia o próprio céu
Nós estamos na época do Natal, período que nos faz lembrar da encarnação do Verbo, o nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que a história da redenção ela não se limita a esse fato, mas ela estende-se até a morte de Cristo naquela cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu e, sequentemente, a sua volta. Dentro desta situação, nós temos vivido discussões que têm envolvido o papel humano dentro da salvação. Lá no século XVII, uma grande discussão nesse sentido surgiu. Vamos falar um pouco sobre ela, pensando aqui juntos na soberania de Deus dentro da salvação. O texto é o de Romanos 9, o que nós lemos aqui. A discussão, meus irmãos, que surge naquele período envolveu uma soma de ideias desenvolvidas por um homem chamado Tiago Armínio, para nós em português. Ele dizia que a obra redentora de Cristo, ela foi uma obra que tornou disponível a todas as pessoas a redenção de Deus. Mas é preciso que o homem também se envolva nela para que a salvação aconteça e ela seja possível. Aí entra a ideia de que a queda ela não trouxe ao homem uma depravação de todas as partes constitutivas do ser humano. Há ainda algo dentro dele que lhe dá a condição de tomar uma decisão própria por Cristo, porque entendem que não está, de fato, o homem impossibilitado. Ao contrário, ele tem toda a condição moral de decidir-se por Cristo ou rejeitar a Cristo, porque espiritualmente ainda lhe resta alguma condição para isso. Em 1618, o concílio reunido em Dort condena as ideias de Armínio. E nesse concílio surgem o que nós conhecemos como 5 pontos do calvinismo, que não foram idealizados por João Calvino, mas por pessoas que aderiram ao pensamento calvinista e que se opuseram à ideia arminiana com relação à salvação, colocando na mão do homem, de fato, um certo aspecto de soberania com relação à salvação, porque Deus torna a salvação possível. Mas, no final das contas, a grande diferença ela acontece na decisão humana para com Deus, aceitando ou rejeitando esta oferta que lhe é trazida. Os versos de 1 a 5 do texto que nós acabamos de ler nos retratam o apóstolo Paulo demonstrando uma grande tristeza. E ele usa essa expressão: eu tenho grande tristeza e dor incessante dentro do meu coração. E ele vai explicar por que dessa dor, ele vai explicar por que dessa angústia dentro do seu coração. E tem a ver com a relação da salvação. Ele está muito triste por causa dos seus compatriotas judeus. E ele diz que essa dor é tão grande, e há uma razão para isso. Eles estavam rejeitando o Messias, e rejeitando o Messias apesar de todas as informações, as evidências, de toda a relação reveladora, anunciada e trazida por Deus, e que eles foram, de fato, os beneficiários dela. Eles rejeitaram, e o apóstolo Paulo diz aqui, são israelitas, pertencem-lhes à adoção, à glória, às alianças, à legislação, culto, às promessas dos patriarcas, deles descendem o Cristo. Ele está triste porque os seus compatriotas estavam rejeitando o Filho de Deus, apesar de todas as evidências que existiam.
Vejam, Mateus, no capítulo 1, nos narra, nos registra essa linhagem sucessória. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eles conheciam esta relação. É uma relação que não estava simplesmente sendo conhecida por eles naquele instante, mas dentro das Escrituras já havia muito sinal, muita evidência do que estava acontecendo. Essas palavras iniciais de Paulo aqui, quando ele diz, digo a verdade e não minto, é uma expressão literária aqui, retórica, que é mais ou menos como a gente fala, como nós dizemos, olha gente, a coisa é séria, não é uma brincadeira, né? Nós dizemos isso para enfatizar aquilo que nós estamos dizendo. Da mesma forma, Paulo faz isso, ele chega e diz, digo verdade, não minto. Ele não está dizendo que em algum momento ele mentiu, é uma expressão que se contém dentro do contexto ali da época do apóstolo Paulo, em que ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou falando muito sério, gente. É muito sério mesmo. Então prestem atenção, porque o que eu estou dizendo não é para brincar. Ele faz uma revelação, meus irmãos, uma confissão aqui, de uma maneira muito contundente, com relação ao seu coração, ligado aos israelitas. Ele diz que ele estava a ponto, se isso fosse possível, de desistir da sua própria salvação para que os seus irmãos pudessem receber a Cristo. Se isso fosse possível, Paulo está dizendo, eu faria isso por amor a eles. Se eu pudesse desistir da minha salvação, Paulo diz, por amor aos meus irmãos, eu faria, para que se eles pudessem receber e aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Os versos 2 e 3, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Não há uma relação aqui de um compatriota segundo o Espírito. Ele está falando da sua nacionalidade e daqueles que são da sua nacionalidade. Ele diz, eu estou muito triste pela maneira como eles estão tratando o Messias, estão tratando o Redentor, estão tratando o Senhor. Essa rejeição que estão fazendo. Vamos lembrar uma coisa, meus irmãos, com relação à salvação, o apóstolo Paulo mesmo, ele já tinha afirmado que todos aqueles que estão em Cristo estão selados para a salvação. Selados. A salvação é uma dádiva de Deus e ela não pode de forma nenhuma ser perdida. Este selo é a garantia da integridade, é a garantia da inviolabilidade, é a garantia da condição que se tem e que nunca se perderá. Vejam Romanos 8, 37 a 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, e é esse amor de Deus que garante, meus irmãos, que nós continuaremos ligados a Ele, porque nada pode nos separar do amor que Ele tem para conosco, esse amor salvífico, esse amor redentor. Inegavelmente, meus irmãos, aqueles israelitas compatriotas de Paulo, eles foram abençoados com privilégios que nenhum outro povo teve. Foram privilégios dados a eles. Vejam, Paulo fala sobre a adoção. Deles é a adoção. Eles não eram povo, mas foram transformados em povo de Deus. Eles foram adotados por Deus. Deles é a adoção.
foram adotados. Não eram povo, passaram a ser povo. Abraão, vamos lembrar que ele foi tirado lá da terra de Ur dos caldeus, do meio do paganismo, do meio da idolatria. E este se torna propriedade particular do Senhor. E Deus diz que algo muito especial veio por descendência dele. Vejam só, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Meus irmãos, esta relação filial não é uma situação natural, mas adotiva. Isaías 40, 20 e 21. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhos de avestruzes, porque porei água no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deus formou um povo para si, Deus escolheu para si pessoas. E esta escolha fez com que a adoção se tornasse uma realidade. Diz, também deles é a glória. Meus irmãos, Deus, ele se manifestou ao povo de Israel como ele não se manifestou a nenhum outro povo. Primeiro, Deus dá toda a instrução para que o tabernáculo fosse construído, aquele templo móvel que os israelitas construíram e caminharam com eles pelo deserto. Deus manifesta sua glória dentro do tabernáculo, eles puderam ver Deus, ver a glória de Deus se manifestando ali e entender que Deus estava caminhando junto com o povo, Deus estava junto dele, a glória de Deus se manifestara. Depois, meus irmãos, Deus ordena que fosse construído o templo. E Deus se manifesta dentro desse novo local de encontro. Deus manifesta-se a esse povo, manifesta a sua glória ao povo de Israel como não manifestou absolutamente a povo nenhum. 2 Crônicas 7, 1 e 2 diz, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Deles é a adoção, deles é a glória. Vejam, Deuteronômio agora, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Meus irmãos, a presença de Deus, a glória de Deus se manifestou. E o ponto maior desse ato acontece, meus irmãos, no nascimento de Jesus. Ali a glória de Deus, ela inunda o mundo. Vejam, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e todos ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos, Paulo, o autor aos Hebreus, nos diz que não houve evento maior na história do que a encarnação do Verbo. A história chega ao seu ponto máximo com o nascimento de Jesus, com a encarnação do Verbo divino. E ali, o ponto máximo da presença de Deus acontece entre nós, porque o Emanuel está presente, o Deus está conosco, o Deus Todo-Poderoso se faz homem e está caminhando entre nós. Meus irmãos, o nascimento de Jesus, ele
não simplesmente representa, mas ele revela o ponto máximo da manifestação da glória de Deus em meio ao seu povo e em meio à própria humanidade. Se nós temos a adoção, a manifestação da glória de Deus, nós temos também para com Israel as alianças. A Israel foram dadas as alianças, meus irmãos. Vejam, aliança com Adão, Deus faz um pacto com ele. Deus faz um pacto com Noé, colocando o arco no céu. Faz um pacto com Abraão. Faz um pacto com Isaac. Faz um pacto com Jacó. Faz um pacto com Moisés. Faz um pacto com Davi. Deles, do povo de Israel, meus irmãos, foram as alianças. Deus fez aliança com o seu povo de maneira direta, eles foram os receptores dessas alianças. Esse grande pacto de amor, meus irmãos, e pacto de sangue, né, que foi preservado lá no Antigo Testamento, já apontava diretamente para aquilo que Jesus disse quando celebrou a ceia pela última vez com os seus discípulos antes da sua morte. Apontavam diretamente para a nova aliança realizada através do sangue de Cristo Jesus. Aquela cruz, né, já existente desde a eternidade. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Daquele povo foram as leis. Eles foram os receptores da aliança. Fomos nós. O povo de Israel recebeu de Deus as alianças, a legislação, o pacto. Pôde presenciar a manifestação da glória de Deus como nenhum outro povo. Este povo foi abençoado, meus irmãos, por um texto que foi escrito pelo próprio Deus. E eles receberam nos pés do monte Sinai as tábuas da lei, através da mão do grande homem de Deus, Moisés. A lei não salva ninguém, sabemos disso, né? Ela não vai nos salvar, não porque a lei não seja perfeita, mas porque nós não conseguimos cumpri-la. Meus irmãos, mesmo assim, ela é uma bênção indizível. É uma bênção que não tem medida para ensinar a cada um de nós a necessidade que temos do nosso Redentor, porque nós não conseguimos cumprir perfeitamente e fielmente todos os termos desta lei em sua totalidade e em todo o tempo da nossa existência. Não dá. Simplesmente é impossível. Sendo impossível, nós vamos entender que precisamos de um Redentor. Nós precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos resgate, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Vejam o verso 20 de Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A eles veio também, meus irmãos, o culto. Aos israelitas veio o culto. Israel foi instruído quanto à necessidade de adorar a Deus. Deus tem nos ensinado, através do povo de Israel, a necessidade que há de prestarmos culto a Deus, de adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Adorá-lo em espírito e em verdade, porque Ele é espírito e Ele é a verdade. Hoje, meus irmãos, diferente daquele tempo, nós cultuamos a Deus reunidos. Mas nós nunca podemos nos esquecer que o culto, ele começou lá com o povo de Israel no passado. Ele começa lá com os israelitas. Aqueles que são os compatriotas do apóstolo Paulo. Se vocês forem dar uma olhada em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 6, vocês vão encontrar lá
a relação da adoração na parte inicial dos 10 mandamentos. E daquele povo foram as promessas. Deus prometeu ser o Deus desse povo, não foi? Ele disse: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela é uma palavra eterna. Deus é cumpridor da sua vontade e da sua palavra. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E, meus irmãos, a eles veio o conhecimento de que da família de Jessé viria o rebento de onde nasceria o Cristo. Eles receberam, meus irmãos, o Redentor. Deles descende, no sentido humano, aquele que veio para morrer por nós. A eles pertence a genealogia de Jesus. Dos israelitas deriva-se a natureza humana de Jesus. Vamos lembrar que ele é 100% homem e 100% Deus. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. E deles também descende, segundo a carne, o próprio Cristo. Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Não é o que as Escrituras dizem? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. João diz isso. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Né? Meus irmãos, por isso nós vemos que não há estranheza em vermos o apóstolo Paulo tão triste como ele estava. Deus fez com que a luz brilhasse de uma maneira tão intensa diante dos olhos daqueles homens. No entanto, a luz brilhava, e a luz que era para clarear lhes ofuscava e os tornara cegos. Eles não conseguiram perceber para onde a luz estava apontando, meus irmãos. Não conseguiram. E aí nós observamos que o apóstolo Paulo, ele afirma que nem todos, de fato, são israelitas. Porque a relação de ser um israelita, ela vai envolver não a linhagem sanguínea. A linhagem da filiação, ela em Cristo é diferente. Os eleitos de Deus, Romanos 9, do verso 6 ao verso 18. A segunda parte do texto que lemos, fomos até o verso 13. A sequência diz: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Nós não podemos, meus irmãos, imaginar que Deus falhou quando estabeleceu o seu plano e depois teve que mudar de ideia, ou que o plano de Deus falhou porque nem todos estão abraçando a redenção. A história, meus irmãos, vamos nos lembrar, ela não vai somando os eventos aleatoriamente. Eventos que vão se somando sem que haja coerência ou sem que haja sentido. Irmãos, a história
é mais uma manifestação da soberania de Deus dentro do seu governo. Deus está conduzindo a história. A história está em suas mãos. Nós não podemos jamais deixar de lado essa verdade. Não são eventos que estão acontecendo aqui, lá e acolá, sem que haja um cuidado diretor sobre tudo isso. Nós achamos e entendemos que nós somos autônomos em todas as coisas. Nós temos certa autonomia, mas nós não criamos uma história paralela à história que Deus está traçando. E, meus irmãos, a história que Deus está traçando, ela vai chegar ao seu final como Ele planejou e como Ele tem predeterminado. E assim, então, nós vamos ver que quando as Escrituras falam para nós, e o apóstolo Paulo usa uma expressão para identificar isso, ele fala de um verdadeiro Israel. Então significa que também é uma pressuposição que há um Israel que não é verdadeiro. Um Israel que podemos dizer é um falso Israel. Mas como pode? Vejam, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os israelitas são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. A diferença está aqui. Nem todos são de fato descendentes de Abraão como filhos, porque filhos dentro da relação com Deus são os filhos da promessa, aqueles que são chamados filhos na relação da descendência em Isaque. Vejam, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Meus irmãos, não é aquilo que externamente se vê, mas aquilo que foi produzido dentro do coração que identifica o verdadeiro israelita, o verdadeiro filho de Deus. Ser um judeu étnico ou ser simplesmente um judeu de raça judaica, um membro da comunidade biológica de Israel, não dá a ninguém o direito ou o privilégio da salvação. Isso não significa salvação de forma nenhuma. No entanto, os fariseus, meus irmãos, eles caíram nessa terrível armadilha. Eles acreditavam porque eles eram biologicamente judeus, eles estavam vivendo a segurança e a certeza da redenção. João diz isso. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Jesus disse: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Isso é simples. Se são filhos, sejam tais como. É evidente que isso não estava acontecendo com eles. Nem todos os que estão na igreja são verdadeiramente cristãos. Tomando essa palavra e contextualizando-a para nós. Nem todo judeu é verdadeiramente o israelita, segundo Paulo. Não é um descendente da promessa. Assim como nem todos os que estão dentro da igreja verdadeiramente são cristãos. Nós observamos que a relação sucessória vem através de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Isaque, ele é o filho da promessa. Deus faz uma promessa a Abraão, e Isaque é o filho dessa promessa. O primeiro exemplo que nós temos aqui é o de Abraão e de Isaque, dentro do texto que nós lemos. Abraão teve mais de um filho, né? Vamos lembrar da história. Ele teve Ismael primeiro e depois Isaque. A mãe de Isaque foi Sara e a mãe de Ismael foi Agar. Né? E nós vemos o seguinte: Ismael não recebeu a promessa da redenção sobre a sua descendência.
A promessa não veio para Ismael. A promessa foi feita em Abraão e teve a sucessão em Isaac. Paulo ele argumenta, meus irmãos, que a promessa de Deus ela não falha, ela é infalível. Só que ela não é de uma relação sucessória no que diz respeito à questão biológica. Afinal de contas, Abraão, a promessa veio a Abraão. Todos os filhos de Abraão, então, filhos que possivelmente ele tivesse, estariam nessa linha sucessória da promessa? Não. Tanto não que o filho da promessa não foi Ismael. Ismael, apesar de receber de Deus um cuidado especial, não foi através dele que tudo se cumpriu na relação sucessória. Ismael não recebeu a promessa da redenção sobre os seus descendentes. Afinal de contas, era ou não era filho de Abraão? Sim, mas não era o filho da promessa. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. A salvação é um ato que vem da graça de Deus, não é conquistada por mérito algum, de forma nenhuma. Não há mérito em ninguém dentro da relação salvadora de Deus. Não há mérito. Não há conquista de ninguém que o leve a ser alvo da misericórdia de Deus e dessa forma a salvação esteja presente nele. Meus irmãos, todas as responsabilidades pactuais, elas estão nas mãos de Deus. Quando Deus faz esse pacto com Abraão, ele assume todas as responsabilidades do pacto. Ele disse: Abraão vai ter um filho, Sara, através de Sara, e esse será o filho da promessa. Meus irmãos, tudo de forma improvável, humanamente falando, para acontecer. Os dois não tinham condição para serem pais. Mas exatamente no tempo dito por Deus, Sara fica grávida. Ela não tem nenhum problema na sua gestação, nasce Isaac ao tempo certo. E, meus irmãos, ali está Deus fazendo com que a história aconteça e com que as suas promessas elas se cumpram. É impossível qualquer pessoa, meus irmãos, fidelidade tal a Deus que o leve a ser beneficiário da salvação. Meus irmãos, apesar de todas as situações improváveis, Deus continuou fiel à aliança que fez. E sabemos que houve descumprimento do pacto, houve pecado, mas Deus continuou sendo fiel absolutamente em todos os momentos. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. A fidelidade de Deus é o que faz a grande diferença, meus irmãos. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode se negar. Ele não pode autonegar-se. Ele mantém-se fiel, mesmo quando o povo se mantém infiel. E aí nós temos, meus irmãos, na sequência, tratando dessa relação salvadora, o exemplo de Esaú e Jacó. É um exemplo que o apóstolo Paulo usa para desbancar muita gente com pensamento distorcido com relação à salvação. Pessoas ainda podem argumentar o seguinte: Ismael, ele não foi filho da promessa também porque a sua mãe, Agar, não é? Era gentia.
e ela não era esposa legítima de Abraão. Então, algumas pessoas podem argumentar dessa forma, né? Afinal de contas, Isaac, filho da promessa, porque estava ali a esposa legítima de Abraão, né? E Agar não era uma serva de Sara, né? Então, se ela não era a esposa legítima, não havia o direito também dentro da promessa para o seu filho Ismael. Irmãos, a história de Esaú e Jacó, que é resgatada aqui por Paulo, tira qualquer possibilidade de raciocínio dentro desse pensamento de Agar não ter sido ter sido uma gentia e não ter sido esposa legítima de Abraão. Vejam, então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Né? Agora veja, Paulo ele faz questão de afirmar que Rebeca não teve filhos de outro homem. Ela só teve filho com Isaac. Só com ele. Olhe, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai. O apóstolo Paulo ele faz questão de ressaltar que Isaac e Rebeca foi abençoado com esses dois meninos, com gêmeos. O verso 11 nos chama a atenção para isso. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. A eleição, a salvação, meus irmãos, ela não é condicionada a nada. Ela está descansando somente debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, muitos têm tentado, quando leem Romanos 9, sair para o ensino do pré-conhecimento de Deus, a chamada doutrina da presciência. Essa doutrina, ela afirma que Deus, ele elege as pessoas, ele escolhe as pessoas, enxergando lá na frente aquilo que elas estariam a realizar. O ensino da presciência diz que Deus, por ser um Deus conhecedor de toda a história, de todo o tempo, em todo o tempo, ele enxergou lá na frente, ele olhou e viu todos aqueles que estariam recebendo o Evangelho. Então, dessa forma, o que ele fez? Elegeu aqueles que o escolheriam. Uma coisa muito simples. Conhecedor de todas as coisas, presente, passado e futuro, não é? Para ele não existe essa relação temporal. Ele sabiamente escolheu os que o escolheriam. Bom, Deus, que não é bobo nem nada, não ia escolher quem não o quereria, não é? Mas, meus irmãos, a situação é diferente disso. Paulo, ele faz uma afirmação que acaba com essa argumentação. Ele diz o seguinte: que ainda não eram nascidos os gêmeos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Então ele coloca por terra esse pensamento. Não é porque alguém o escolheu. Ele usa o exemplo de Esaú e Jacó para mostrar que Jacó foi escolhido não porque tivesse feito alguma coisa, mas foi escolhido, meus irmãos, sem qualquer valor ou mérito. O mérito está naquele que chama, né? E ele afirma que isso acontece para que prevalecesse o propósito daquele que chama, não daquele que faz. A situação se inverte
Alguém faz porque é chamado, mas não é chamado porque ele futuramente estará realizando alguma coisa. Por que algumas pessoas, meus irmãos, são alvos do amor de Deus e outras não? Aí fica uma indagação sempre presente na nossa mente. Por que algumas pessoas são alvos desse amor de Deus, esse amor inseparável de Deus, e outras pessoas não? A resposta é simples, meus irmãos. Porque Deus quis assim. E ele querendo assim, não há nele nem injustiça, perversidade ou maldade. Absolutamente. É a sua livre vontade, é o seu livre querer. Afinal de contas, não há injustiça, porque para haver injustiça, Deus teria que inocentar o culpado, teria que fazer isso. E ele não fez isso. Ele não inocentou o culpado. Ele providenciou um meio para que a dívida do culpado fosse paga. E dessa forma, ele declara o culpado com a dívida quitada. Então, Deus não está anistiando ninguém, de forma nenhuma. O sacrifício de Cristo na cruz foi o pagamento por aqueles que o Pai escolheu para si. Por outro lado, ele está sendo simplesmente justo. Aqui ele está sendo misericordioso. No restante, meus irmãos, é pura justiça, porque aqueles que estarão condenados eternamente, estarão eternamente condenados pela escolha em Abraão, ou seja, toda a humanidade. Por um ato de misericórdia, Deus separa pessoas para si. Mas não poderia ser injusto, porque ele deixaria de ser Deus e ele mentiria. Então, ele providencia o meio. Ele se torna o justo e o justificador daqueles que ele mesmo escolheu. Se não fosse esse amor, meus irmãos, nós estaríamos totalmente perdidos. Nós teríamos perecido nos nossos pecados. A ideia de que nós somos responsáveis pelo ponto final da salvação é um tremendo equívoco. Porque tudo começa em Deus. Na iniciativa, na operação, na realização, na execução. Tudo começa nele. Nós somos simplesmente alvos desse grande amor. Nada mais e nada menos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. E nele vai crer aquele que passou da morte para a vida. Aquele que estava espiritualmente morto, mas que, pela graça, passou a ter vida, por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida e pela graça nós fomos salvos. Então, a soberania de Deus na salvação, ela é absoluta e ela é total. Ela é obra de Deus do início ao seu final. Meus irmãos, que em Cristo nos vejamos sempre renovados nesse pensamento, nessa segurança e nessa certeza. Que Ele nos abençoe graciosamente. Vamos lembrar que Natal é o momento de lembrarmos da encarnação do Verbo Divino. Emmanuel, Deus presente conosco. Amém.
Vamos orar e encerrar. Nosso Deus, grandioso foi aquele momento na história, Pai. Aquele momento quando o Senhor trabalhou e preparou todas as coisas para que acontecesse. Teu filho veio, encarnou-se, nasceu e a história começou a ter a sua mudança. Obrigado, Senhor. Agradecemos por esse grande ato de amor para conosco. E obrigado porque houve um momento em que ele também nasceu em nossa vida. Obrigado por isso. Nos guarde, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus te renove, Deus te guarde em Cristo Jesus. Amém. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. João 13:13. Jesus é o mestre dos mestres e o senhor dos senhores. Ele mesmo arrogou para si esses títulos singulares no cenáculo ao participar da Páscoa com os seus discípulos. Ele não é um mestre na galeria dos eminentes, ele é um mestre singular pela excelsitude do seu caráter, pela variedade de seus métodos e pela excelência de seu ensino. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Ele não foi um mestre de banalidades, um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Suas palavras são espírito e vida. Ele é o mestre e o conteúdo de sua mensagem. Mas também Jesus é o Senhor. Seu nome está acima de todo nome. Ele foi exaltado sobremaneira. Todos os reis da terra estão debaixo de sua autoridade. Ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo, venceu a morte e triunfou vitoriosamente, inaugurando a imortalidade. Ele voltou ao céu e está sentado à destra de Deus Pai. Ele venceu para abrir o livro e desatar seus selos e tem as rédeas da história em suas mãos. Ele dá vida e tira a vida. Ele levanta reis e os faz apiar do poder. Ele levanta reinos e abate reinos, ele governa a sua igreja e está conduzindo a história à sua consumação. Diante dele, todo joelho precisa se dobrar e toda língua precisa confessar que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai.